1.200.000 brasileiros estão na fila para conseguir receber o Bolsa Família sem conseguir. O auxílio emergencial, que mesmo reduzido ainda vem ajudando muita gente, acaba agora no fim do ano. E o desemprego e a inflação estão dificultando o poder de compra. Você vai ver isso tudo na reportagem da Bárbara Carvalho, que conversou com os brasileiros que estão nessa situação. Eu olhei para os meus filhos e eu falei, meu Deus, a gente não tem nem o que comprar para eles comer. Eu não, comigo eu como arroz ou feijão, ou sem carne, eu não como, dou para eles comer. Alguns anos atrás, entendeu? Não tinha essa multidão toda que está tendo hoje aí. Que se não fossem essas pessoas, eu não sabia o que seria de nós. Na rua já vai fazer uns dois meses. Uns 2 meses. Isso. Você tinha emprego antes? Eu trabalhava, eu tinha minha casa antes. Todo santo dia esse carreata, né? Café da manhã do Peruquinha e almoço a gente vai na Carioca, eu faço a minha reciclagem. Se não são as quentinhas ou carreatas, como eles chamam, eles não têm como sobreviver. O que me ocasionou de eu estar aqui hoje, né, passando por essa situação aí dramática mesmo, né, foi isso aí, que é o desemprego, entendeu? Alimento, assim, no geral, entendeu? Nós temos que se virar. E tem algumas doação. É muito duro estar vivendo numa situação dessa. As pessoas passam, poxa, vê nós assim, numa calçada, ou as pessoas passam, vê nós assim, numa fila de um almoço, de um café. Já trabalhei em montador, desenho gráfico, ou seja, poxa caramba. E aí perdeu o último emprego e ficou sem renda para pagar o aluguel. Exatamente, é o que acontece com muitos e muitos. Sim. Olha, eu vou ser bem sincero pra você, eu não passei fome porque eu tenho muita fé em Deus e tenho muita disposição. E querendo ou não, ainda tem pessoas boas que nos ajudam. Aí a maior tristeza ao cair da noite. Tu depender de comer uma comida de doação. Não foi nada entendeu? disso que você planejou. Muita mais pessoas nas ruas. E antes era o morador de rua que nasceu na rua e estava na rua. Agora não, são pessoas que são despejadas da residência por falta de emprego e que praticamente acampam nas calçadas do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Deus abençoe. Antes da pandemia eu trabalhava de babá, os finais de semana eu trabalhava como ajudante de cozinha. Ele também trabalhava na loja de material e os finais de semana ele trabalhava na feira. Então a gente conseguia ter uma renda entre de 5 mil e pouquinho. Aí a gente pagava aluguel, pagava esse terreno. A gente teve que abrir mão do aluguel para não perder o terreno. Viemos para cá, conhecemos uma pessoa que tem um ferro velho, pessoal da Reciclabras, que ajudou a gente, ensinou a gente como reciclar. E a gente é muito grato, porque foi graças a esse serviço que nossos filhos não passam fome. O que mais te dói, o que mais te marca nesse 1 ano e meio já, né? Meus filhos chegar e pedir, pai, eu quero um pão, pai, eu quero um leite. Aí eu chegar e falar, poxa, eu não tenho hoje, não tenho onde eu correr atrás. A gente pega de 2 da manhã, a gente acorda 2 da manhã, faz café, aí ajeita as coisas aqui, a gente sai, aí fica até meio-dia, 1 hora da tarde do outro dia, porque a gente tem uma meta. A gente tem que fazer, por exemplo, se eu falar, vamos fazer R$50, hoje o quilo do papelão está 40 centavos. Então, para tu fazer 40, R$50, você tem que trabalhar bastante. Vocês já deixaram de comer ou comeram menos para poder as crianças comerem melhor? No começo, sim. Por diversas vezes. Já teve vez de eu ficar uma semana e meia bebendo água com sal para poder ficar em pé. Entendeu? Porque eles vêm para mim em primeiro lugar, para nós.
Entendeu? E a nossa maior satisfação e felicidade era ver eles pelo menos tendo um prato de comida para comer. Pelo menos isso, eles já tinham perdido tanto, entendeu? Nós compramos assim, R$2 de salsicha, entendeu? Não pode comprar muito porque nós não sabemos como é que tá esse negócio de aumento, vai e baixa. Hoje, que nós coisa que não tá muito cheio. Eu consigo, não passo no sacolão, com a carroça, pego fruta, verdura. Porque essa semana ficou muito apertado mesmo, deu ruim. Um arroz, um feijãozinho, graças a Deus. A carne que a minha sogra conseguiu um dia que eu não tinha dinheiro hoje para comprar a carne. Paguei R$13 no pacotinho de frango. Esse gás aqui ganhei também na doação, tá 105 agora o gás. Vai ter um dia que nós vamos ter que parar de comprar coisa, vou pegar só madeira e fazer na lenha. O que você imagina que o futuro pode ser? Saber assim, poxa, eu tenho uma comida para dar decente para eles, uma roupa decente para eles poderem vestir. Meu maior sonho é ver eles formados, ver eles crescer e ter um estudo, porque eu não tenho estudo. Eu quero que eles tenham estudo, poder trabalhar, viver, ser digno. Porque eu não me sinto digna, eu tenho vergonha muitas das vezes. É dolorido demais, dói demais. Eu não desejo isso que a gente está passando para ninguém. Dolorido demais, Natuza. Solidariedade para manter as pessoas alimentadas. É difícil. É a chuva de realidade que cai sobre a cabeça da gente. A gente precisa falar desses assuntos porque são essas pessoas que estão precisando comer e fazer essas crianças crescerem no meio desse país. É isso que acontece com a maior parte da nossa população, não só no Rio de Janeiro, mas em boa parte desse país, Natuza. E a gente não vai dar certo, Cecília. Não tem como o Brasil dar certo se essas pessoas não tiverem trabalho, se elas não poderem ter o mínimo de dignidade, que é a condição de alimentar os seus filhos. E elas já não têm muito futuro, porque não têm educação, não tiveram acesso à educação, não tiveram condição, tiveram que trabalhar muito cedo. E o sonho desses brasileiros, dessas brasileiras, é que os seus filhos tenham condição para isso. Mas eles, até esse momento, parecem condenados a ter o mesmo futuro que seus pais tiveram. Então, é muito dolorido assistir a uma reportagem como essa e saber que lá em Brasília tem muita gente que nem vê isso, que nunca foi a um desses lugares. E esses lugares não estão distantes, estão logo ali perto de Brasília. Tem casos, centenas de milhares de casos, exatamente como esse, em favelas no entorno de Brasília. Eles não vão, eles não sabem o que é pobreza. Um dia, nunca me esqueço desse dia, era 2019, por volta de setembro, eu estava em Brasília e fui encontrar o ministro Paulo Guedes. E aí, nessa conversa, eu disse, ministro, num hospital público lá de Recife, uma fonte tinha me dado essa informação. Lá de Recife, aumentou muito a entrada e internação de pessoas queimadas. Aí ele não entendeu muito o que eu estava dizendo, disse assim, o botijão que já estava caro, e naquele momento, eu não me lembro se estava R$70, R$80 ou 60, não tenho memória mais do valor do botijão. Está muito caro, as pessoas não conseguem, então elas pegam madeira, acendem um fogo, e para acender o fogo elas precisam usar o álcool caseiro. E aí o álcool, ele gera uma chama azul, que muitas vezes é uma chama que você não consegue ver. Aí eles riscam o fósforo de novo, e quando eles riscam o fósforo, a chama vem. Enquanto eu dizia isso, porque o contexto era, quando vem a política social de vocês? Quando vocês vão fazer uma política social robusta para o Brasil? E naquele momento eu senti, e foi uma sensação, não tem fato nisso, que aquilo não entrou no coração do ministro Paulo Guedes. Eu não sei nem se ele se lembra disso. Mas eu cheguei a uma conclusão, desde então, que
todo ministro da Economia precisa fazer um estágio pelo Brasil. E não é o Brasil profundo, é o Brasil que está do lado deles. Se você não conhece o Brasil, é muito fácil discutir política fiscal, é muito fácil discutir turbulência política. O que é difícil é fazer algo que resolva a vida dessas pessoas. Porque, de novo, vou voltar para o início desse comentário, nós seremos todos fracassados, classe média, ricos e, sobretudo, a população mais vulnerável, se não resolvermos todos a vida delas. E isso, a gente essas pessoas só estão de pé, essas crianças numa baita insegurança alimentar, graças à solidariedade das pessoas. E essas pessoas que são solidárias, elas têm uma dificuldade enorme de dormir, porque elas sabem que elas ajudam 100 pessoas, mas tem outras tantas que não recebem. Então é muito difícil, e toda vez que eu observo e que eu me deparo com isso, eu penso num propósito que eu tenho como jornalista, que é exigir, cobrar e criticar essas autoridades para que elas tenham consciência de que elas não podem dormir tranquilas enquanto a família do Romário vive isso. E um ponto importante, queria dar os parabéns para a Bárbara Carvalho de ter feito essa reportagem. E hoje cedo ela me ligou pedindo para que eu comentasse. E ela me contou uma história que eu queria dividir com vocês, que foi nesta família, nesta casa do Romário, a filha mais velha, de 14 anos, já estava na idade de vacinar. E eles não sabiam. E a Bárbara disse isso para ela e eles foram vacinar. Só que o Romário não tinha ido se vacinar. E o simples fato de uma repórter ir atrás de uma pauta que mostre a vida e o sofrimento dessas pessoas, acabou fazendo com que a filha mais velha do Romário, porque a alertou, fosse vacinar e o Romário fosse junto. Então, eu falava do propósito, Cecília, do jornalismo, de a gente falar de coisas que muitas vezes estão muito distantes da realidade dessas pessoas, de como elas vivem de fato, porque a gente vive num mundinho, muitas vezes, também teve uma boa ação o ato de fazer uma reportagem, porque mais 2 pessoas, mais 2 brasileiros foram vacinados. E talvez não fossem tão cedo se alguém não tivesse lembrado a eles o que o governo devia fazer, o que o ministro da Saúde devia fazer, e ele devia fazer isso todo santo dia, porque é outro que não deve conhecer o Brasil real. Ela fez por eles, e isso me deixou muito feliz, e eu queria dividir essa história particular da Bárbara, que surgiu numa pauta que para ela foi muito sofrida. Se para nós que assistimos é muito duro, imagina para ela que esteve lá, que conversou com essas pessoas, que as viu chorando, que sentiu um segundo durante o período de reportagem a tristeza que elas têm, sem que lá em Brasília se olhe para elas como deveria se olhar. Mas a gente está dando voz a todos eles aqui. Compartilhem essa reportagem, espalhem para mais gente, mostrem. A gente sabe que o Brasil não vai viver só de solidariedade, mas é de solidariedade que essa gente está precisando agora, nesse momento, para poder se alimentar de forma básica, com dignidade. Natuza, obrigada.